Fala galera, fazendo um vídeo aqui um tanto quanto diferente. Hoje eu tô caminhando aqui pelas ruas de Eindhoven. Eindhoven é a cidade que eu moro aqui na Holanda, sul da Holanda. E hoje eu quero trazer um assunto muito interessante e muito comentado, que é o que o mercado de trabalho espera dos profissionais recém-formados e principalmente profissionais da área de engenharia. Bom, trazendo um pouco a minha realidade, a minha experiência ao longo do que eu vivi quanto ao meu período em terminar a faculdade e também entrar no mercado de trabalho. Esse é uma questão que eu lembro que eu tinha muita dúvida ao longo desse período e que eu fui, de certa forma, encontrando os caminhos ao longo do dia a dia. E eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu tinha muita expectativa quanto à importância das hard skills, que são as skills de conhecimento técnico, saber usar softwares que são da sua determinada área da engenharia, no meu caso eletrônica, elétrica. E eu lembro que eu tinha muito foco em aprender isso ao longo da faculdade. E de fato isso é um assunto muito importante, mas eu lembro que quando eu entrei no mercado de trabalho, esse era um assunto que não era somente isso que valia a pena e que fazia sentido. Eu passei a perceber que as soft skills, elas, no começo da sua carreira, elas são muito importantes e o mercado espera muito mais disso do que as suas hard skills. Por exemplo, eu fiz estágio na Embraer e eu lembro que durante o período de seleção para o estágio, nós tivemos uma dinâmica de grupo e havia um rapaz, todo mundo queria uma vaga, eu acho que tinham 10, 15 pessoas na dinâmica para 2 vagas e eu lembro que um dos rapazes que estava nesse grupo, ele era do ITA, da faculdade do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, São José dos Campos, em São Paulo, estado de São Paulo. E eu lembro de falar para mim mesmo, poxa, uma das vagas é dele, porque o ITA é um dos melhores institutos do Brasil para se estudar e é extremamente difícil de entrar, né? Então, pessoas que estão lá são pessoas muito competentes. E no final, ele não foi uma das pessoas que foram selecionadas. E o porquê, eu lembro muito bem. Ele era uma pessoa muito inteligente, um cara muito técnico, mas ele não sabia se comunicar. Ele não sabia passar a informação que ele queria trazer, compartilhar dentro do grupo, na dinâmica, de uma maneira clara e de uma maneira que fosse eficiente. E eu lembro que isso abriu muito a minha mente, porque não era de fato capacidade técnica, o nível técnico, quão inteligente você fosse para conseguir aquela vaga, mas sim a sua competência, naquele caso, né, que nós tivemos a dinâmica, comunicação, tomada de decisão, negociação, capacidade de apresentar ideias de maneira clara e sucinta. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo, dizer para vocês que o mercado ele não espera uma capacidade tão grande quanto a hard skills, mas sim uma capacidade de que você consiga se comunicar de maneira eficiente, de que você consiga trabalhar em equipe, fazer o seu trabalho de maneira correta. Hello! E é isso, eu acho que pelo que eu tenho visto diante da minha experiência, diante de todo o meu caminho, as soft skills elas são muito importantes e elas valem mais nesse início de carreira. Eu não quero dizer aqui nesse vídeo que você saber utilizar o software, ser um cara tecnicamente muito bom, não vai te ajudar. Eu não quero falar isso, mas o que eu quero dizer é que o mercado ele não só espera que você tenha essa base, mas que você se destaque em outras coisas que são muito importantes. Então o que eu quero dizer é que as habilidades técnicas, elas são importantes, mas elas não são tudo para sua carreira nesse início. E sabendo disso, você pode usar essa informação a seu favor. Então, se você está na faculdade, se você está estudando, procurando estágio nessa fase de dar o seu primeiro passo dentro da sua área, leva isso muito em consideração. É muito importante você ter pensamento crítico, saber se comunicar de maneira eficiente, saber resolver problemas, explicar e se apresentar de maneira clara e usar isso a seu favor. Isso é o que o mercado tem esperado. Tem uma outra questão que eu também não comentei, que é a responsabilidade e o comprometimento. É muito comum você ver
pessoas muito boas, mas que faltam com comprometimento, com responsabilidade, com proatividade. E isso acaba te destacando de forma gigantesca. Eu costumo pensar que as oportunidades elas estão sempre escondidas naquilo que ninguém quer fazer. É muito comum às vezes você tá trabalhando e alguém fala: "Poxa, pode fazer isso para mim?" Ou pode trabalhar em determinado assunto, mesmo que esse assunto muitas das vezes não seja dentro das suas atribuições, dentro das suas responsabilidades. É nesse espaço que as oportunidades moram. É nesse espaço que você vai muitas das vezes trabalhar com outras pessoas, conectar com outras áreas. E o que eu quero dizer é que ter proatividade, ter comprometimento e compromisso faz a diferença. E não que, claro, você vai fazer o trabalho de outras pessoas, não é isso que eu quero dizer, mas é que 95% das pessoas negligenciam isso. E isso faz muita diferença. E eu costumo também pensar que sempre tem alguém te olhando, sempre tem alguém te avaliando, sempre tem alguém ali que, quando você faz um bom trabalho, quando você se destaca, essa pessoa vai lembrar: poxa, aquela pessoa, aquele cara é um cara muito bom, aquele cara é um cara com comprometimento e responsabilidade. E se de fato surgir uma oportunidade, você vai ser a primeira pessoa a vir na cabeça para agarrar aquela oportunidade dentro de uma área, dentro de um departamento, através de um manager, enfim. Então é isso. Esse era o assunto que eu queria trazer nesse vídeo. O que o mercado de trabalho espera de recém-formados é atitude, comprometimento, responsabilidade, comunicação eficiente, ter embasamento técnico é importante, mas não é tudo. Sabendo disso, tenta buscar, tenta crescer e se desenvolver ao longo desse período que você está na faculdade, seja no estágio ou até mesmo já entrando no mercado de trabalho, certo? Então é isso. Sempre assuntos aqui que a gente tenta tratar de maneira clara, sem romantizar, mas também sem deixar de sonhar, até porque tudo é possível e é possível você crescer, é possível você se tornar um engenheiro ou uma engenheira e seguir em busca dos seus sonhos e principalmente alcançá-los, tá certo? É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!